Bom dia, e aí, como vai? Tudo bem? Espero que sim. Muito obrigado por você estar aqui no Diário de Bordo e hoje vamos de mensagem. Exatamente, vamos de mensagem no livro de Josué. Josué, capítulo de número 24, não sai daí não, enquanto você acha aí na sua Bíblia, é depois da vinheta. Pois bem, vamos aí, Josué capítulo 24, mas antes, eu quero dizer para você que ontem, na igreja, um irmão leu essa passagem aqui e teve assim um pensamento bem diferente, um pensamento bem realista, eu diria assim. E é este raciocínio dele que eu quero aproveitar e trazer aqui para você, tá bom? Então, vamos aí, o irmão Cláudio, que fique aqui bem claro. Texto diz assim, Josué capítulo 24, versículo de número 15, diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses, com letra minúsculas, a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses, de novo com letra minúscula, dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, Josué comunicando ao povo, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom, é necessário que nós entendamos o contexto deste versículo. E para entender o contexto, eu tenho que voltar alguns versículos atrás. Versículo 12 diz assim: E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. E Josué faz de novo concerto com o povo. Versículo 14: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor, com letra maiúscula, tá? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Pois bem, Josué estava tendo problemas com o povo, que o povo estava voltando para a idolatria, o povo estava voltando a fabricar ídolos para adorar. Porém, Deus estava cobrando do povo, estava cobrando do líder, estava cobrando de Josué principalmente, a inércia. Josué, o povo aí todo voltando para a idolatria, e eu cumpri a minha parte, como nós lemos aqui no versículo 12 e 13, eu cumpri a minha parte, mas o povo não está cumprindo a deles. E então Josué se dirige ao povo e diz: olha, vocês têm que escolher a quem vocês querem servir. Ao Senhor que serviram vossos pais, aos deuses que serviram vossos pais, que eram os deuses com letra minúscula, ou servir ao Senhor, a Deus com letra maiúscula. Vocês têm que escolher, até porque a palavra diz que a gente não consegue servir a dois senhores, porque você vai agradar um e desagradar o outro. Mas muito bem, meu irmão, o raciocínio do irmão Cláudio, lá no culto, foi o seguinte: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O irmão Cláudio disse o seguinte: falar assim é fácil. Aqui foi uma decisão de Josué diante do povo.
Olha, vocês querem partir para a idolatria, vocês querem fabricar deuses, vocês querem fabricar ídolos. Olha, é um direito que vocês têm, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o irmão Cláudio estava dizendo, quando eu digo essa frase, ela parece muito fácil, muito óbvio, só que não é. Quando eu digo eu e minha casa serviremos ao Senhor, nem sempre isso se traduz numa verdade absoluta, porque ele deu até o exemplo. Antigamente era bem mais fácil, você dizia para o teu filho assim, se arruma e vamos para a igreja, ele ia. Hoje está meio complicado isso aí. Até por falta de autoridade dos pais, e aí, isso ele não disse, mas eu estou dizendo aqui, estou acrescentando, até por falta de autoridade dos pais. Hoje está muito difícil, a maioria dos pais não exercem a autoridade que lhes compete diante dos filhos, e isso é fato. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, na teoria, no texto, é fácil. Mas quando você tem um filho, 2, 3, 4, quando você tem uma mulher que não compreende o agir de Deus, não compreende as coisas do Senhor, principalmente quando vem as lutas, as tempestades, os ventos, fica muito difícil entrar no contexto desse versículo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque tem muito irmão, tem muita irmã que conhece esse versículo, mas sabe da dificuldade de se inserir nesse contexto, porque tem muita irmã que serve a Deus sozinho, é luta, é marido com cara feia, é marido achando ruim que ela chegou tarde da igreja. Eu mesmo, quando dirigi a igreja, tinha uma irmã que ela não passava de determinado horário, porque quando chegasse em casa, ela já sabia que o marido ia achar ruim, porque ela estava no culto, porque ela estava na igreja, e o bonitão estava lá esperando para ela fazer a janta, para ela servir a janta para ele. Assim como também tem muito irmão que ele sai de casa para ir para a igreja, o filho sai para o funk, o filho sai para a balada, e a esposa fica em casa, ou a esposa vai para a casa da mãe, ela arruma onde ir e o irmão vai sozinho para a igreja. E aí é necessário a igreja entender também, porque fica, muitas vezes fica o burburinho. A mulher do irmão nunca veio na igreja. A mulher do irmão nunca veio na igreja. Ou o marido da irmã nunca veio na igreja. Mas só a irmã ou só o irmão sabe a luta que enfrenta para ir para a igreja. Só o irmão ou a irmã sabem a luta que eles enfrentam diariamente diante da própria família, até porque lá no livro de Mateus, se não me falha a memória, a Bíblia nos relata, Jesus disse que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Meu irmão, não é fácil. Eu entendo que não é fácil, não deve ser fácil você ser crente sozinho na sua casa. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então aí você cria uma inimizade, você cria um ranço com o sangue do seu sangue. Você cria um ranço com aquela pessoa que você escolheu viver a sua vida. E aí a Bíblia também fala do jugo desigual, que nós não devemos fazer escolhas erradas, que nós não devemos fazer escolhas em que um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Também existe aí esse erro. Existe esse erro também, do irmão não ser ou ser crente e casar com quem não é crente, porque aí se torna o jugo desigual. Inclusive eu vou procurar aqui na Bíblia para trazer para você, para essa mensagem não ficar o dito pelo não dito, tá bom? E eu vou trazer para você onde está escrito aqui que... Pois bem, voltei aqui, eu achei aqui para você o texto que se encontra
em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 6 e o versículo de número 14, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente, como Deus disse. Então, meu irmão, aí também começa um erro muitas vezes lá atrás do tal do jugo desigual. Né? O irmão quando foi casar, a irmã quando foi casar, apaixonadão, e aí não atentou para esse propósito. Porém, eu sei também que, eu sei também que muitas vezes, inúmeras vezes, nenhum nem outro eram convertidos, nenhum nem outro eram crentes, e aí casaram-se, alguém se converteu, ou o marido ou a esposa, e aí fica aí o jugo desigual. Mas enfim, o raciocínio daquele irmão estava corretíssimo, quando ele dizia que na teoria é fácil, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes a irmã vive usando esse versículo em forma de profecia. O irmão vive usando esse versículo em forma de profecia. Mas não deve ser realmente fácil um servir e o outro não servir. A luta é diária. Portanto, irmão, irmã, você que está aí na sua igreja, na sua congregação, e nunca viu a mulher do irmão no culto, não julgue, ore. Você também, minha irmã, que nunca viu a esposa, ou você, meu irmão, que nunca viu o esposo da irmã no culto, não ore, não julgue, aliás, ore. Ore, porque a luta é diária, bem disse lá o irmão Cláudio, a luta é diária todos os dias, e olha, tem que ser crente, muito crente, tem que ter muita perseverança, algum discernimento, para não incorrer no erro de repente, olha, quer saber? Se é para viver bem com a minha esposa, Deus sabe de todas as coisas, uma grande maioria age assim. Deus sabe de todas as coisas, eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais ser crente, eu não vou mais estar com essa conversa aqui dentro de casa, porque eu quero viver bem com a minha família, eu quero viver bem com a minha esposa, e Deus sabe de todas as coisas, enfim. E aí o que acontece? O irmão ou a irmã deixam de lutar, o irmão ou a irmã perdem a própria salvação, o irmão ou a irmã desistem no meio do caminho, e aí, além de perder toda a família, perde a si mesmo. Portanto, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há de se fazer muita observação nesse versículo, porque quando você é crente, seu filho, sua esposa ou seu marido, tudo é fácil. Mas quando não é muito difícil se aplicar esse versículo dentro de casa, na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, enfim. Portanto, meus irmãos, vamos ter discernimento, vamos orar uns pelos outros e não vamos ficar pondo dúvidas, pondo questionamentos. Afinal de contas, nós somos só um povo e servimos só um Deus. Amém? Era isso que eu queria trazer para você aqui nesta manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas se você gostou, deixa aí o seu joinha, comenta, porque é muito importante. Se inscreva no canal, indique o canal para outras pessoas e eu fico muito grato. Muito obrigado e até a próxima página do Diário de Bordo. Querendo Deus.